Fala galera, e agora que sabemos a história completa da segunda temporada de Ruptura, dá pra colocar ela em paralelo com a primeira e brincar de colocar qual foi a melhor. Vou trazer aqui 10 pontos que foram muito reclamados durante a segunda temporada, que se for somado, coloca a segunda sim abaixo da primeira. Primeiro ponto é sobre os episódios de preenchimento. Toda vez que as pessoas reclamam sobre episódios filler em séries, o principal motivo é que a trama principal ela não anda. Só que tem episódios que são, sim, de preenchimento, só que desenvolvem relações entre personagens. E episódios que são, sim, filler, que não acontecem nada de interessante. E nem desenvolvem nada. Hoje em dia, as séries raramente têm 10 episódios. Então, dividir esse tempo limitado entre narrativas pesadas e fillers pode simplesmente ser ruim. Nós realmente precisamos de episódios inteiros. Para ter uma ideia, tá, dos passados da Cobel e da Gemma, por exemplo, especialmente quando o enredo principal está mais lento do que deveria, na minha opinião, sim, porque eles preenchem lacunas importantes sobre as personagens. O problema é que, se comparar com a primeira temporada, ela não teve isso, ela não teve essas pausas grandes, e isso acaba deixando muitas pessoas descontentes, sim, com o andamento da série. O segundo ponto é sobre a história principal ela ficar insatisfatória. Acho que dois objetivos principais eram salvar a Gemma e reintegrar o Mark. A gente sabia que a Gemma estava lá no andar de testes da Lumon. Como que os internos do Dylan, da Halle e do Mark descobriram sobre a existência daquele lugar? Pelo Irving. Como que o Irving conseguiu as instruções sobre como chegar naquele lugar? Talvez pela Felícia. Como e por que a Felícia teve uma ideia tão detalhada do caminho, né, até chegar lá? Não sei. Então, lá se vai a fundação do primeiro dos dois objetivos principais da história. E tem reintegração. Uma quantidade grande de tempo foi gasta na reintegração do Mark e isso não se resolveu. Talvez o espaçamento desses dois objetivos poderia ter sido, sim, melhor trabalhado nesse momento. O terceiro ponto são as subtramas. O arco do Milchek era sobre racismo e enfrentar ele. E no final, ele continuou lutando pela Lumon. A Huang, ela estava presente em quase todos os outros episódios. Parecia que isso estava levando a algo, só que não levou. A Cobel, ela ficou distante por um bom tempo da temporada, até chegar na descoberta que ela é a inventora de todo o processo de ruptura. E foi ótimo, só que depois, por enquanto, nada, tá? E principalmente sobre a sua motivação a partir de agora. O Ricken, ele recebeu alguma atenção. Mas por quê? Porque a Lumon queria que ele escrevesse um livro para os internos. A mesma Lumon que estava preparando um programa que essencialmente transformaria ali os internos em meros fantoches. A Rigab ficou até o 7º episódio e desapareceu. Nós nunca realmente soubemos por que ela estava fazendo o que ela realmente estava fazendo. O Irving teve um baita final no episódio 4, só que a continuação da história do seu externo deixou pontas soltas ainda. Acho que a ideia envolta em todas essas, tem um problema de definição. Para onde vai todo esse desenvolvimento? O quarto ponto é sobre o mistério. Se a sua história se passa no gênero de mistério, basicamente tem que evitar responder o que está no cerne da história pelo máximo de tempo possível. E isso leva a todos os tipos de especulações, gerando intrigas e teorias. Quando você percebe que a atenção do público pode estar diminuindo, o que você faz? Adiciona mais mistério e mantém o público ali, né, fisgado numa teoria, por exemplo, de fã acontecendo na história. A primeira temporada ela fez muito disso, só que ela foi equilibrada também pela crítica ao capitalismo. A segunda exagerou nas perguntas que eles estavam jogando para o nosso público. Por exemplo, o Mark está morrendo? Como a Gemma fingiu a sua morte? O que está acontecendo ali com as cabras? O que está acontecendo com Jamie Egan? O que está acontecendo com Drummond? Qual é a motivação do Rigab? Qual é o plano do Dr. Mauer? O que é Cold Harbor exatamente? O que é mito e qual é a verdade sobre os Egans? O Burt era algum tipo de assassino de aluguel? O que o Field estava insinuando com toda aquela conversa de religião? Para onde o trem vai e de onde ele veio? Aqueles clones do Mark, da Halle, do Irving e do Dylan que estavam lá na Floresta Nacional de Ether Egan. E a lista ela continua. E acredite em mim, tá? Não tem como responder a essas perguntas todas de forma satisfatória. Todas elas foram jogadas também para aumentar todo o mistério e também a urgência do público em chegar ao fundo, a verdade sobre as atividades da Lumon. E isso é compreensível, só que eu acho que algumas alternativas para essas perguntas teriam sido de uma maneira melhor de resolver o enigma, de atrasar essa revelação inevitável
que é saber o plano verdadeiro dos Igans. O quinto ponto são os temas repetitivos. Eu não acho que a segunda temporada ela tenha desenvolvido os temas e mensagens da primeira de uma forma coesa e provocativa. Acho que os roteiristas eles tentaram se concentrar mais no lado pessoal dos 4 personagens centrais, o que é bom, pelo menos na ideia. Mas quando se tratou de equilibrar tudo isso com toda a coisa do capitalismo é o verdadeiro mal, eu acho que eles erraram no alvo. Fiquei pensando e pensando também assim sobre a cultura do escritório na vida real, como ela está sendo celebrada e normalizada, e como as pessoas elas estão justificando a sua decisão de se tornarem escravas corporativas. A série ela serviu a esse propósito, e eles conseguiram salvar a Gemma, e acho que isso sim vale e vale muito. O sexto é sobre os diálogos memoráveis em relação com a primeira temporada. Esse problema provavelmente vem do fato que os personagens passaram mais tempo fora do que dentro da Lumon, e a linha entre os internos e os externos foi misturada. Na primeira, parecia que os internos eles estavam descobrindo tudo ali e tentando se comunicar de acordo com as diretrizes da empresa, ao mesmo tempo em que deixavam a sua individualidade também aparecer. E isso contrastava com a forma como eles conversavam como seus externos. Outra razão que o diálogo provavelmente parecia menos elaborado agora é porque os roteiristas estavam se esforçando demais para não revelar nada substancial, estavam simplesmente guardando a essência das reviravoltas da trama para as próximas temporadas. Portanto, os personagens continuaram repetindo a mesma informação de maneiras ligeiramente diferentes. E até não dá para notar isso nos 2 primeiros episódios, mas ficou claro depois disso. O sétimo é sobre o ritmo. Na minha opinião, cada segundo em cada episódio da primeira temporada ele foi usado de uma forma muito eficiente. Na segunda foi um pouco mais lento, com pausas entre os acontecimentos também, por causa que a escolha ela foi dar espaço a desenvolvimento para os externos. E como são mundos bem diferentes dos internos e dos externos, não teria como ser diferente. Eu entendi muito bem essa escolha e agradou demais para mim, mas eu sou apenas um fã de tantos outros fãs de Ruptura, e senti que isso sim incomodou muita gente. O oitavo é sobre o final da temporada. A escolha de ter um final como foi desagradou muita gente que queria ter respostas e mais respostas. Só que o importante que tem que ser falado nesse momento é que nós estamos vendo uma segunda parte de uma história maior, que continua sim em desenvolvimento. Ou seja, tem muito mais para acontecer com esses personagens e de jeito nenhum todas as respostas seriam dadas nesse final de segunda temporada. Até porque, se fosse respondido tudo, seria agora o final da série. Só que eu entendo sempre a opinião contrária disso, de quem queria mais, sim, desse final. O nono é sobre o que pode ter pego a ideia que eles tiveram sobre a história dessa segunda temporada. O excesso de confiança. E isso pega diretamente com o fato que Ruptura se tornou uma das principais séries de mistério da atualidade. E que por causa desse lugar que ela mesma conquistou, enfrenta um inimigo que é muito poderoso. A expectativa. E a expectativa para uma história em andamento, ela é complicada demais para lutar contra. O que o público maior quer? Respostas. E sabendo disso, ainda mais com o espaçamento que teve entre as temporadas, levou a esse excesso de confiança na maneira como contar a história dessa segunda parte. E o principal, qual seria a história para essa segunda parte? Quando uma série rompe a barreira e pega um público maior, quem está criando essa história precisa ser, sim, firme e fiel no que quer contar e na maneira que ele quer contar. Poderiam ter mais respostas? Óbvio, mas essa foi a escolha de como contar a história para essa segunda temporada. A décima é sobre o impacto da temporada por completo. Para finalizar esses pontos, a segunda temporada de Ruptura tinha um objetivo muito difícil para alcançar por causa do impacto que a primeira temporada teve. Só que na real, era impossível de fazer isso, antes mesmo da temporada de agora começar. A primeira temporada estabelece de uma maneira perfeita o mundo e os personagens, estabelece as regras e te provoca a querer mais. A segunda agora, ela precisava expandir, abrir novas possibilidades e explorar também o mundo externo dos outros personagens do MDR, ainda mais depois daquele final da primeira temporada. Teve momentos na temporada agora que para mim ela teve um impacto imenso, mas a segunda temporada por completo, ela não tinha como ter o mesmo impacto da primeira. E para falar a verdade, eu acho que ela não precisava ter.
A gente está vendo, sim, uma história em andamento. Galera, para encerrar a minha comparação entre primeira e segunda temporada, claramente para mim fica guardado no meu coração justamente essa palavra, impacto. O impacto que a primeira temporada teve em mim, ela foi imenso. Mas eu não deixo de gostar da segunda por ela não ter menos impacto do que a primeira temporada teve. Obviamente, se eu for pegar, né, nua e cruelmente qual temporada eu prefiro sim a primeira temporada. Mas nem por isso eu deixo de gostar da maneira como foi desenvolvida essa segunda. Quero muito saber a opinião de vocês, coloque abaixo nos comentários. Não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech04, viva o sonho aqui!